Hare Krishna, um belo dia para todos. Vamos com mais uma live direcionada por nosso mestre espiritual, Swami Puri. Hoje vamos falar um pouquinho sobre amor incondicional, a diferença entre o amor eterno e o amor temporário, né? Esclarecer isso e vai ser muito lindo para nós compartilhar com vocês uma horinha de ensinamentos que são a nossa vida aqui em Vrindavan. Esse conhecimento é parte do nosso dia a dia. Nós estamos sempre tentando colocar toda a filosofia védica em prática. Estamos tentando nos relacionar com o mundo e com as outras pessoas, aproveitando a riqueza de cada palavra que foi escrita nos Vedas. Então, esse é o ideal de Vrindavan, é colocar a filosofia védica em prática. E isso enriquece muito as nossas relações, o nosso dia a dia. Vrindavan está sempre querendo compartilhar, querendo vivenciar esse lindo fluxo, né, de conhecimento que vem da Índia, da cultura oriental. Para a gente é muito valioso. E hoje, claro, um tema importantíssimo para todos, o amor. O amor é o que mexe tudo no mundo, né? Tudo no fundo de todas as coisas que acontecem está o amor. E por isso é importante entendê-lo, porque o amor, claro, é um verbo, é uma ação, é uma coisa que tem que estar viva, que tem que estar presente. Na realidade, nós estamos amando, né? Mais do que o amor, existe o amar, assim, o sentimento presente. Então, vamos começar primeiro, esperando a chegada do nosso amado Gurudeva. Vamos recitar mantras de invocação, Mangala Charana. Mangala Charana Mangala significa auspiciosos, né? Então, são mantras que trazem, que invocam uma energia de auspiciosidade, de bem-aventurança, para preparar o nosso ser para que esse conhecimento desça, ou seja, entre diretamente para os nossos corações, que toque assim o nosso desejo de viver e com isso de nos modificar. Então vamos primeiro invocar o mantra da energia de seguro, uma energia de cognição, para a gente se preparar para receber esse conhecimento. Om Nagyanati Mirandasya Yanangyana Shalakaya Chaksuruditanyena Tasmai Sigurave Namaha. Namashreshtam Anumapi Sachiputra Natra Swarupam Rupam Tasya Grayanurupurim Maturim Gostravati Radha Kundam Girivaranaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tanatresmi Mukam Karoti Vachalam Fangum Langayate Girin Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhansute Devi Pranamami Hari Priye Vrindajai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Shah Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavatyai Namo Namaha. Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, essa agora é Guru Varga.
Siga Gurudev Ki Jai. Jai, Hare Krishna, muito bom dia a todos. Bem-vindo aí à nossa live, muito obrigado aí pela participação de todos. Então hoje vamos falar sobre esse tema, né? Será que existe o amor incondicional no mundo material? Ou seja, será que nós podemos amar nesse mundo fenomênico sem exigir nada em troca? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Então, na realidade, nós temos que entender, primeiramente, a natureza do mundo material. Então, o mundo material ele é regido, né, por Maya Shakti, ele é regido por essa energia material que nos confunde, né? Maya, como a gente costuma sempre dizer, Maya significa aquilo que não é, aquilo que é falso, aquilo que nos distancia da nossa própria essência interna, né? Então, por isso, é muito difícil você amar de uma maneira incondicional nesse mundo material. Muito difícil. Não que não exista essa possibilidade. Sim, existe. Mas é muito difícil. Você não vai ver as pessoas amarem de forma incondicional. Bom, talvez, sim, as mães elas podem se aproximar mais desse amor incondicional. Porque o amor significa dar, né? A gente entende, vamos pegar... qual é a origem do amor? De onde nasce o amor? O amor ele nasce do ventre do sacrifício. Então, sem sacrifício não pode existir amor. Então, quando nós pensamos em amor, nós pensamos em sacrifício. E a mãe, ela se sacrifica muito pelo filho. E ela também não pede nada em troca. Ou seja, a mãe não fica pedindo coisas em troca para o seu filho. E ela pode até sofrer muito, mas ela pode até reclamar, né? Claro, isso pode, ela tem direito a reclamar, mas ela não tem direito a se paralisar, né? Ou seja, naturalmente uma mãe ela sofre muito, né? Principalmente, claro, se diz que ser mãe é padecer no paraíso, uma coisa assim, né? Mas, então o que acontece? Quando ela ama, ela está disposta a tudo, né, para a satisfação do seu filho, né? E ela sofre muito em algum momento, assim, principalmente quando a criança é bem pequena, né? Ela acorda várias vezes ao dia, quem é mãe aí, né, ou quem já teve essa experiência, né? A criança acorda várias vezes à noite e ela tem um sono entrecortado, né? Então isso é muito, muito desagradável, né, para a saúde, desagradável para realizar as outras atividades, suas atividades, né? Tanto é que, inclusive, até na sociedade, bom, pelo menos no Brasil, você tem a licença maternidade, são 6 meses, né, me parece, né? 6 meses onde a mãe vai ficar só com o filho, porque realmente tem que ser a mãe mesmo, né, para amamentar, tem que ser a mãe para cuidar da criança nesse período. Depois, claro, aí como hoje em dia, né, as mulheres elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas vão deixar a criança numa creche, uma coisa assim, né? Entretanto, aí também, mesmo que ela deixe a criança na creche, ela está sempre pensando no filho dela, sempre pensando o tempo todo. E ela vai ter, sim, alguns inconvenientes, algumas dificuldades, até que a criança pelo menos tenha aí seus 7 anos, por volta de 7 anos, onde essa dependência já se ameniza um pouco. Mas a vida toda a mãe, né, ou mesmo o pai, né, eu estou dizendo a mãe porque a mãe é o símbolo, né, do amor sustentado no sacrifício, né? Então, aí quando chega a 7 anos, a criança tem um pouco mais de liberdade, mas a mãe, a vida toda, ela está sempre conectada ao seu filho, né? E às vezes a mãe, sei lá, o filho tem
50 anos de idade, né? Ou lá, sei lá, 40 anos de idade, uma coisa assim. A mãe está preocupada com o filho. Você já comeu? Como você está? Ou seja, sempre aquela coisa, né? Também a gente vê sempre nesses casos, né? Às vezes o filho, né, se tornou um bandido, né, um delinquente, mas a mãe ainda ama o filho, ela vai na cadeira, visita ele, ela vê boas qualidades nele, apesar que ele pode ser um monstro, mas ela vê todas as boas qualidades no seu filho. Então esse é um amor mais incondicional, ou seja, um amor que você não precisa, você não exige nada. Então no amor incondicional você não exige nada, no amor a Deus você não exige nada para si. Então você só está preocupado em entregar. Esse é o amor incondicional. Você dá. No amor incondicional você entrega e você não pede nada para si. Então você não fica preocupado, né? Eu estou dando tanto, e será que no futuro, o que eu vou receber? Qual é o meu futuro, né? Se eu estou entregando tanto agora? Então o amor incondicional, você não pensa nisso. Se ele é incondicional, ele não tem ele não se atrela a nada desse plano, né? Esse plano material. Então é um amor utama. Utama significa superior, né? O Tama Bhakti, um amor incondicional, um amor utama. É um amor que não existe nesse mundo material. É um amor que não existe paralelo. O amor que nós desenvolvemos por Deus, ele não existe paralelo em relação ao amor material. Então, por isso, quando nós entendemos, né, um amor que ele é livre de qualquer outro desejo, Adabhlashita Shunyam, né? Karma Dhyanavritam, né? Ou seja, não existe desejo de karma. O que é isso? Não existe desejo de você obter coisas para si. Então, no caminho do karma, né? Karma marga, karma yoga, né? como a gente diz, você está querendo algo para si, você está querendo melhorar a sua energia futura. Você quer se elevar, né? De alguma maneira, você quer estar numa posição mais confortável. Né? Então, por exemplo, na cultura védica fala-se dos planetas celestiais, né? São os planetas onde você vai viver por muitos anos, né? Você vai poder digerir tudo aquilo que você come, você vai ter uma saúde muito, muito estável, você não vai ficar doente, seu corpo vai ser sempre forte, você é sempre jovem. Isso é planeta celestial, uma coisa assim, que todas as pessoas são muito bonitas, né? Ali não tem problema nenhum, assim. Tem alguns problemas, mas essas coisas que as pessoas buscam nesse mundo material, nesses planetas celestiais, que também é material, elas têm isso com muito mais plenitude, né? Então, por exemplo, a criança no mundo nos planetas celestiais, né? A criança já nasce com 7 anos, né? Então, ou mais ou menos 9 anos, é uma coisa assim. Ela já nasce já não dando tanto problemas, né, para a mãe. Assim. Muito mais fácil você desfrutar nos planetas celestiais. Né? Então o karma marga, ele pode levar você aos planetas celestiais. Você realmente realiza atividades, né? Você melhora o seu karma. Então você entrega coisas, mas você também exige coisas. Você está esperando algo para si. Você faz um sacrifício, né? Você faz um yagna, que são sacrifícios de fogo, né? Onde você canta vários mantras, enfim. Isso hoje em dia é mais difícil de se realizar, porque as pessoas não são tão qualificadas para fazer esse sacrifício de fogo, né? Mas existem outros caminhos também para você melhorar o seu karma. Por exemplo, dar caridade, você ajuda as pessoas. Então as pessoas, por exemplo, distribuem grãos, distribuem alimentos, né? Cavam poços de água para as pessoas necessitadas. Então tudo isso vai melhorar o nosso karma. Né? E se melhora o nosso karma, nós nos elevamos. Né? Isso é muito bom. Né? Mas no amor incondicional você não pensa nisso, você não pensa em você. Você só pensa em entregar. Isso é amor incondicional. Você só pensa em quê? Em amar a Deus. Você só pensa no sacrifício que você vai fazer para Deus. Você quer estabelecer uma relação com Deus. Né? Então, isso é o quê? Isso é a sua posição constitucional, né? De ver a Swarupa Roy Krishnera Nityadasa
Nityadasa significa eternamente servo. Você é a alma de Vera Swarupa. Swarupa significa a natureza. A natureza da alma de Vera, Diva é alma. Então a natureza da alma é o quê? É ser serva de Deus. Então ela vai se conectar com Deus para ser serva. E ser servo significa não ter nenhuma posição, não ter nenhuma exigência. Isso é o plano do amor incondicional, né? E aí a gente falou também do Jnana, né? Sem desejos de Jnana, sem desejos de renúncia, sem desejos de não participar do mundo, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, têm essa tendência: não vou participar do mundo, eu não quero me envolver com o mundo, eu não quero ter nada, eu não quero nenhuma sociedade, eu não quero... Isso pode existir, né? Não ter nenhum vínculo com o mundo material. E isso se dá de uma maneira mais específica, né? No caso do Jnana, né? Com o Vairagya, que é a renúncia, e também com o Jnana, que é o conhecimento. Então essas duas ferramentas, elas vão ajudar as pessoas a não participarem do mundo, né? Mas tem um processo difícil, ou seja, as pessoas não podem ter amigos, as pessoas não podem têm que ser celibatárias, não podem se casar, elas não podem ter filhos, enfim, elas têm que ficar isoladas. E isso é algo difícil, né, para a gente atualmente, mas existe ainda essa tendência das pessoas não querem participar das atividades. E isso é uma certa fuga, né? Uma certa greve. Vou fazer greve e eu não quero ir ao trabalho. Isso é uma greve. Mas no amor incondicional não existe isso, você fazer greve, você dizer: não, eu não quero participar disso, eu não quero, né, me envolver com isso. Não, no amor incondicional você faz tudo para a satisfação do seu objeto de amor, do amor, que é Krishna. Então no mundo material o amor incondicional não existe, porque a gente sempre está pedindo coisas, né? Então, por exemplo, se você tem nenhum relacionamento, você exige do outro, né, que ele corresponda com os seus anseios, né? De alguma maneira a pessoa deve ter uma certa correspondência. Isso é um relacionamento, né? Você entrega algo e você precisa receber em algo também. A gente vê isso até a nível de atenção, né? Você manda uma mensagem para o seu companheiro ou companheira e você precisa que ele responda, né? Você dá atenção para ele, você precisa que ele também dê atenção para você. Você dá carinho para ele, para ela também, ele precisa corresponder. É uma coisa que a gente está precisando disso, né? Para a gente se relacionar no mundo material, o amor deve ser condicional. Você exige algo em troca, existe uma certa condição, né? É assim. Claro, por exemplo, a gente pensa assim: hoje em dia, né, as pessoas elas não querem elas não querem ter filhos, né? Isso é uma tendência, né? Então até inclusive eles dizem que se você, hoje em dia, quando a gente vê uma grávida, né, uma mulher grávida, eles brincam, né? Você vai lá e tira uma selfie com ela, com essa mulher grávida, né? É uma coisa mais rara, hoje está ficando escasso as mulheres que querem ter filhos hoje, porque, claro, as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas se preocupam com a profissão, enfim. E também pelo achatamento, né, econômico que existe na sociedade. Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, né, 12 filhos, hoje em dia tem 1, 2, né, é uma coisa assim, diminuiu muito, né? Tanto na Europa, isso se vê da forma mais proeminente, mas no Brasil também a gente já vê isso, né? As pessoas não querem, as mulheres não querem, as mulheres que eu digo, os casais, né? Eles não querem ter filhos, né? Aí, de repente, eles preferem ter pets, cachorros, gatos, né? Cachorro principalmente, né? Então o Brasil, por exemplo, hoje tem o país onde se mais tem cães, né, no mundo, né? O Brasil. E por que com o cachorro? O cachorro é mais fácil, o cachorro não reclama, né? Você dá comida para ele, você dá carinho para ele, e é muito bom ter cachorro, né? A gente adora cachorro. Mas ele não reclama, ele não te critica, ele não exige nada, ele quer. Claro, o cachorro quer atenção, ele quer comida, mas é muito pouco, né? E se acontece alguma coisa com o seu cão, tá mais fácil, você sofre um pouquinho, mas você arruma outro, né? Agora com o filho já é mais difícil, né? E o filho, nós exigimos muito dos nossos filhos. Por exemplo, a gente vai exigir que eles
sei lá, que eles sejam super-heróis, que eles sejam como Einstein, né? Ou seja, que eles sejam tão inteligentes, que eles têm que fazer aquilo que nós não conseguimos, né? Então, realmente, os nossos filhos hoje, eles têm como uma agenda, né? Parecem até empresários, assim, porque a agenda deles é lotada, porque é o judô, é o computador, enfim, a natação e não sei mais o que. Então, na realidade, a gente vê que o mundo é muito complexo, né? O mundo ocidental muito complexo. E o amor incondicional, ele fica longe, passa longe, né, das nossas expectativas. Então, nesse mundo material, nós queremos algo em troca. Né? Você é um toma lá da cá. Você dá afeto, você quer afeto, você entrega algo, você espera receber uma recompensa. Né? E isso é uma coisa completamente distinta do amor incondicional, do amor puro, né? Esse amor utama que eu disse, esse amor que realmente pode nos levar a uma conexão eterna com Krishna, onde você pode estabelecer a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza, o seu Swarupa. Então isso é uma coisa muito incrível, porque se nós estamos nesse caminho, né, do amor puro por Deus, da busca do amor incondicional, né, Deus acima de todas as coisas, né, como diz a Bíblia, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Então isso é amor incondicional. Você ama Deus acima de tudo, de tudo. Então você bota Deus como prioridade na sua vida. Então você vê que isso não é tão fácil, né? Bom, no Bhagavad Gita, Krishna ele fala: Mamana Bhavama Bhakto. Pensa sempre em mim, se torna devotado a mim. Então, Krishna é uma instrução que Krishna dá, né, no final do Bhagavad Gita. Ele dá também essa instrução, bom, isso ele dá no capítulo 18 e também no capítulo 9. Né? Ele repete essa instrução, é o único verso no Bhagavad Gita que se repete 2 vezes, praticamente idêntico, muda só um finalzinho do verso. Então, o que Krishna está dizendo? Ele está: pensa em mim. Por quê? Porque se você pensa em mim, isso quer dizer que você está me amando. Né? Onde está a nossa mente, está também o nosso coração, aquilo que nós estamos pensando. Né? Agora, claro, nesse mundo material, você pode pensar também no seu parceiro, na sua parceira, claro, no seu filho, enfim, na sua mãe, no seu pai, claro, você pode pensar neles, né? Eles podem estar na sua mente e, portanto, no seu coração, só que aí existe o quê? Essas condições, né? Porque você tem um relacionamento e, de repente, tudo deu errado. Né? Tem um divórcio, tem uma separação, né? E a gente vê muito isso, né? Quem é que nunca viu um casal se separando? Quem é que nunca viu, né? Pessoas que antes se amavam, né? E depois estão se odiando? Quem nunca viu isso? Todo mundo viu, né? Claro, isso é uma coisa, isso é a coisa muito, é o pão de cada dia. É mais fácil você ver isso do que você ver aquele relacionamento duradouro, né? Lá, bodas de prata, bodas de ouro, né? Bodas de diamante, não sei se ainda existe isso aí. Mas assim, meu avô, minha avó fizeram bodas de ouro, fizeram bodas de diamante, comemoram. Isso é mais difícil, né? E também não quer dizer que depois, né? Ou seja, o tempo do relacionamento não quer dizer que o relacionamento seja bom, talvez. As pessoas se toleram, né? Elas preferem ficar juntas do que estabelecer uma ruptura, né? Tá certo, eu acho muito bom, acho melhor assim do que você chutar o pau da barraca e, sei lá, e entregar tudo porque alguma coisa deu errado. Eu acho melhor você tolerar mesmo. Mas aí sempre existe um porquê, existe algo aí que realmente você vai exigir alguma coisa em troca, né? Ou seja, você vai ter que estar sempre buscando algo. Esse é o amor condicional. E nesse amor, o amor condicional ele nunca pode ser um amor puro, porque você tem um certo egoísmo, né? Você quer algo para você. Então, ainda nas relações onde até Deus está no centro, né? Porque o ideal seria isso, né? Que Deus esteja, Krishna esteja no centro de todo o relacionamento, né? Isso seria o ideal. Mas, mesmo assim, mesmo nesses relacionamentos
com essa consciência, né, que as pessoas possam ter de um relacionamento assim, ainda assim existe um certo aspecto, uma condição. Existe alguma coisa que você vai exigir para você. Então isso não é amor incondicional. O amor incondicional ele está relacionado muito com a sua entrega, com a sua atitude de sacrifício, né? Então, quanto mais sacrifício você faz, mais o plano incondicional vai estabelecer no seu relacionamento, né? E aí a gente vai entender que Deus, ou seja, Krishna, quando você realmente se relaciona com Krishna, você pode realmente entregar tudo a Ele e não esperar nada para si. Isso é o amor incondicional, né? Você dá, você entrega tudo, né? E não espera nada. E o que Krishna ele fala, né, no final do Bhagavad Gita também, é que você deve se render a Ele, né? Sarvadharma Parityaja Mayekam Sharanam Vraja. Ele fala, abandona tudo, né? Simplesmente se rende a mim. Isso é o quê? A rendição. Então, para o amor incondicional, para você amar incondicionalmente, você tem que se render. Você não pode amar incondicionalmente se você não se rende, né? Então você teria que se render a outra. No mundo material seria como você se render a outra pessoa completamente e você anular praticamente a sua vontade. Então, no amor incondicional, você não tem vontade própria, né? Como disse Jesus Cristo antes de ser crucificado, né? Ele estava lá, eu acho que no Monte das Oliveiras, se eu não me engano. E ele disse, ele estava ali numa oração, né? E ele sabia o que ia acontecer com ele ora para Deus, ele ora para o Pai, né? Ele fala que seja feita a vossa vontade, né? Foi o que ele falou, né? Isso é um amor incondicional. Ele poderia, sei lá, orar, por favor, me livre disso, eu não quero passar por isso, né? Ele poderia pensar assim, olha, realmente é uma injustiça que estão fazendo comigo, né? Eu só quis amar e olha só, estão me crucificando, né? Mas ele falou, não, que seja feita a vossa vontade. Então você vê que realmente é algo muito superior, né? Um amor incondicional. Ou seja, no amor incondicional, você faz aquilo que realmente o objeto do seu amor deseja. E você não tem nenhum desejo, você não tem nenhuma liberdade, né? Você não tem. Você se perde um pouco em si mesmo, é a autoabnegação. Então, no amor incondicionado, existe a autoabnegação, o sacrifício extremo, a rendição plena. Isso é o amor incondicional. É isso que nós estamos tentando buscar quando nós nos relacionamos com Deus, né? Mas claro, Deus é muito abstrato, né? Eu estou amando a Deus. Eu estou amando a Deus, eu amo a Krishna de forma incondicional, mas e daí? O que Krishna falou para mim hoje? Bom, para mim não falou nada. E para vocês, o que ele falou para vocês hoje? Não sei se ele falou alguma coisa para vocês. Ele pediu alguma coisa para vocês hoje, né? Ele exigiu alguma coisa? Não, Deus está lá. Deus está lá em Goloka Vrindavana, na sua morada eterna. Ele não está pedindo, não é que ele cada dia te exige algo, não exige, né? Então por isso que é difícil estabelecer uma relação com Cristo, uma relação com Deus. É algo mais parece muito abstrato, né? Por isso nós temos o Guru, né? O Guru, ele, na nossa tradição, o Guru significa esse aspecto que nos conecta com Deus. Então, você diz que o Guru ele é o último teste, ou seja, é o teste nosso, na realidade, da rendição, é o teste nosso do amor incondicional. É o Guru. Você tem, através do Guru, você pode realmente ser testado, né? Através do Guru, você vai realmente, ou seja, se vai saber se você está querendo realmente pagar o preço, né? Porque no amor incondicional o preço ele é muito elevado, né? Porque imagina, é incondicional, você pode cair um raio na minha cabeça, né? Ou pode, sei lá, eu posso ter a bem-aventurança, mas eu não quero saber disso. Diz que na Índia, bom, em Bharatavarsha, na Índia, bom, antigamente existia um pássaro, né?
que se chamava Chapaka. Chapaka é um pássaro que ele só bebia a água que vinha de cima. Ele não bebe água de jeito nenhum do solo, né? Ele não vai ao solo tomar água, nem em nenhum riacho, nada disso. Ele só espera a água que vem de cima, a água que vem da chuva. Então ele fica lá esperando. E se não vem chuva, se não vem um orvalho, ele não toma água. Então, realmente, é esse tipo de atitude, esse tipo de rendição, de entrega, né? Que se vier alguma coisa do plano superior, eu aceito. Se não vier, tudo bem, eu também aceito isso, né? Então, você pode fazer o que você quiser comigo. Isso é amor incondicional. Você está disposto a realmente a se sacrificar completamente, né? Então você sacrifica as suas atividades, você sacrifica a sua mente, a sua inteligência para a satisfação de Krishna. Então isso é amor incondicional. Então você vai controlar a mente. Controlar a mente é algo muito difícil, né? A gente já falou isso, né? Em outras oportunidades, né? Que até no Bhagavad Gita fala que é mais fácil você controlar o vento que controlar a mente. Mas no amor incondicional, você tem que tentar isso. Você tem que tentar controlar a sua mente, você tem que tentar controlar os seus sentidos, você tem que pensar em Deus, você tem que oferecer tudo para Ele, né? Então você precisa ter uma relação com Ele de uma maneira incondicional. É através do Guru, através dos devotos de Krishna que você vai desenvolver o amor incondicional. Eles vão lhe ensinar como amar a Deus de uma maneira incondicional, através principalmente do sacrifício e da rendição. Já nesse plano material, nós sempre estamos esperando, né, algo, né, em troca. Você dá, mas você espera. Se não vem, você fica muito frustrado, você fica chateado, você realmente não acredita no amor, ou seja, nesse amor as pessoas acabam desacreditando, se iludem, né, muito com esse amor condicional, né? Esse amor que sempre exige algo de você. Ou seja, nunca as pessoas estão satisfeitas, né? Porque sempre existe uma reclamação, sempre está faltando algo, né? Então, por isso que os relacionamentos no mundo fenomênico são muito difíceis. E, além disso, são fenomênicos, ou seja, um fenômeno. Fenômeno significa que ele passa rápido, né? Então, você é uma pessoa por 20... você é uma pessoa... Bom, estou falando 20 anos aí, mas difícil uma pessoa amar outra pessoa por 20 anos. Geralmente ela ama aí por 1, 2 anos, né? Alguns meses, não sei, depois já começa aquela coisa assim meio estranha. Mas o que eu digo é que não existe uma permanência, é um amor que é impermanente, né? Ele sempre muda, e aí no final chega a morte. Por mais que você amou, por mais que você realmente se dedicou, morre. Você morre no sentido que ele muda de corpo, a gente entende, a alma não morre, mas na outra vida você não vai ter, dificilmente você vai ter uma relação com esse ente querido que você agora amava. Então mudou tudo, né? A gente vê que realmente é algo muito transitório. Então, por exemplo, os nossos pais, os nossos filhos, né? As nossas esposas, maridos, enfim, tudo isso vai passar rápido, né? A gente acha que vai durar uma eternidade, mas não vai. Ou seja, isso passa rápido. Então, ele é condicional. Ele está condicionado ao que? O fator tempo, Kala. Kala é o tempo. E Kala vem e é uma questão de tempo, né? Por mais que você ame, né, a pessoa, né, que seja eterno quanto dure, né, como se diz, né? É ótimo esse pensamento. Só que vai acabar. E se acaba, ele não tem esse caráter incondicional, no sentido que o incondicional está relacionado mais à eternidade. E isso só existe com Krishna. Ou seja, quando você ama Krishna, quando você se relaciona com Krishna de uma maneira incondicional, isso é incondicional, você não põe nenhuma condição, e você recebe o que Krishna lhe dá, na próxima vida você continua. Se não deu certo, se você não conseguiu a perfeição nessa vida, se você não conseguiu se aperfeiçoar nessa vida, tem outra vida para você continuar. Você continua de onde você parou. Então isso é o amor incondicional. O amor condicional ele não existe no mundo material. Não existe. Não existe.
Ou seja, existe lampejos, né? Como eu falei, a mãe, né? Ou talvez os pais, né? Que amam os filhos, né? Isso é um amor incondicional, de certa maneira, é incondicional, né? Mas é o que está mais aí se aproximando, né? Se aproximando, né, do amor incondicional. Mas ainda assim existe reclamações, né? Ou seja, a mãe reclama muito do filho, do comportamento do filho, espera muito dele, né? É uma coisa assim muito é uma coisa muito relativa. No plano relativo, a mãe está sempre esperando que o filho possa se comportar da maneira que ela deseja. Então isso é uma certa condição. Então, infelizmente, o amor incondicional ele não existe no mundo material, né? Ele só vai existir na relação espiritual. Ou seja, na relação que você tem com Cristo, na relação que você tem com Deus. Aí o amor incondicional ele está sendo solidificado. Agora, claro, nós às vezes esperamos muito de Deus, né? Ou seja, você espera que Ele te ajude financeiramente, né? Você vai lá e você vai, né? Fogueira santa, né? Você vai lá e dá o dinheiro para você receber algo, né? Você dá o seu dízimo e você acha que vai melhorar a sua vida, e pode ser que melhore. Eu acho que isso é algo bom, não acho ruim, né? Essa coisa do dízimo, né? Você está dando algo, né, para Deus, né? Mas só que as pessoas estão pedindo de Deus também, né? É como se fosse um comércio, né? Você dá para Deus e fica pedindo para Deus, né? Pedindo. Tá bom. Bom, Jesus também ele disse, né? Por que você fica pedindo pão, né? O Pai sabe aquilo que Ele tem que te dar. Ele não vai te dar pedra. Se você pede pão, Ele não vai te dar pedra. Ele vai te dar realmente aquilo que você precisa. Então você não precisa ficar pedindo, né? Quando perguntaram para Jesus a respeito da oração, que pedir para Deus, né? Foi algo assim. Na nossa filosofia também é a mesma coisa. A gente não quer pedir coisas para Deus, mas a gente entende que em algum momento nós pedimos coisas materiais para Deus, né? Então existem pessoas que estão elas têm desejos, né, de arte, elas têm desejos materiais e elas pedem coisas para Deus. Isso não é ruim, assim, só que não é incondicional, não é perfeito, né? Você pede coisas para Deus, Deus até pode te dar, Krishna pode te dar algumas coisas, né? Mas para você continuar e depois ele não vai te dar uma coisa que você precisa novamente, que você incrementa. Não, isso aí tem um limite, né? Então, existem pessoas também que se aproximam de Deus porque estão muito aflitas, né? Essas pessoas que estão aflitas, muita ansiedade, elas passaram algum problema assim difícil, elas se aproximam de Deus, né, de Cristo, né? Pedem para Ele para resolver os seus problemas, né? E depois que esse problema é resolvido, se espera que elas continuem, né, se relacionando com Deus e que isso não seja uma coisa temporária, né? Tem pessoas que, por exemplo, são muito inquisitivas, elas querem saber das coisas, como as coisas acontecem, elas se aproximam de Deus também. E existem pessoas que entendem, né, que esse mundo material ele é muito temporário e que elas não devem colocar energia nesse mundo material, elas querem se aproximar de Deus para saírem do mundo material. Então, são os guianes, né? São pessoas que... As pessoas inquisitivas são os gignaços, as pessoas que querem entender a verdade das coisas. Então, isso são maneiras de se aproximar de Deus querendo coisas. É melhor do que se aproximar de Deus... O melhor é se aproximar de Deus mesmo que você queira coisas ou não queira coisas, né? Ou que você queira se libertar do mundo material. Isso é importante, se aproximar de Deus. Mas a gente gostaria que o relacionamento com Deus fosse incondicional. Então, o amor incondicional ele é estabelecido somente na relação com Deus e não no mundo material. Jai Guruji, aqui vem uma pergunta da Mataji Vrindavaneshwari. Ela pergunta qual a relação entre dissolução do ego e o amor incondicional. Então, a relação com a dissolução do ego, a Ahankara. Ahankara é o ego. Então, ego significa eu faço, eu sou, né? E se a gente analisa a relação do ego com o amor incondicional, né, o ego
ele vai sempre ser um estorvo, né, para o amor incondicional. Porque no ego você pensa muito em você. Na realidade, no ego você se identifica com coisas, você se identifica com papéis, né? Então, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou velho, eu sou professor, eu sou médico. Tudo isso são designações, né? Então, cada vez que você se identifica com papéis, isso cria condições, né? Então, qual é o nosso objetivo da prática da Bhakti Yoga, né? É dissolver o ego. A gente tem que dissolver o nosso ego. O nosso ego ele tem que desaparecer. Para quê? Para que apareça um novo ego. Um ego servidor, um ego que trabalha no plano incondicional. Porque o ego no plano condicional, ou seja, o ego condicionado, né? A alma condicionada, a gente fala alma condicionada, Nitya Bada. Nitya Bada significa alma condicionada, a alma que está condicionada. Então, esse ego condicional, ele vai exigir coisas, né? Ele vai se conectar com certos aspectos da natureza material. Isso cria cada vez mais designações, né? Então o ego ele só vai crescendo, né? Quando nós nos relacionamos no plano material. Então, quando nós pensamos no plano incondicional, no amor incondicional, nós temos que primeiro dissolver o ego. E dissolver o ego é algo que dói muito, dói demais, né? Como a gente fala, é como uma cirurgia que você tem que fazer sem anestesia. Cirurgia dentro do chitta, cirurgia no coração, sei lá, sem anestesia. Vai doer muito. É como, sei lá, arrancar um dente sem anestesia. Pensa isso agora, né? Você já foi ao dentista, você viu que dói, aí você tem uma anestesia, a anestesia alivia tudo, né? E você tira o dente, mas tirar um dente sem anestesia dói muito, mas isso é o que é você dissolver o ego. Então, para dissolver o ego, vai existir dor, extrema dor. Por quê? Porque o nosso ego é muito condicionado, ele está muito relacionado às coisas da matéria, às coisas que realmente nos deixam na matéria. Dissolver o ego não é fácil, mas é o que se espera para se estabelecer no plano do amor incondicional. Se você não dissolve o ego, nunca você vai conseguir amar de uma maneira incondicional. Você sempre vai exigir coisas, porque você está buscando coisas, você está se conectando com coisas, né? Você está querendo coisas. Então, o nosso processo, qual é o nosso processo? É dissolver o ego. Entretanto, nós vamos criar outro ego, um ego que se sacrifica, um ego que dá, ou seja, o ego do servo, o ego daquela pessoa que se relaciona com Deus, né? Então, isso é o plano incondicional, quando nós conseguimos, né, nos relacionar com Deus. Se relacionar com Deus significa você estar completamente vivendo num plano incondicional. Ou seja, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, que seja feita a vontade de Deus, né? Eu quero me render a Ele. Aonde quer que Ele me leve, aí eu vou ficar. Eu quero tolerar tudo, né? Imagina, você não vai pensar que está muito ruim, eu não gostei disso, eu quero ir embora. Não, você vai ficar, você vai aceitar. Então, essa aceitação. No plano incondicional, você aceita. Inclusive, claro, a gente entende que muitas vezes nós temos que resolver problemas relativos, né? Isso é verdade. E isso faz parte do nosso condicionamento, né? Porque nós temos uma mente, nós temos um corpo, às vezes o nosso corpo dá problema, a gente tem que ir no médico, a gente tem que ver o que a gente vai fazer na vida, a gente tem que trabalhar, enfim, a gente tem um futuro aí, ainda que seja muito assim, fugaz, forâneo, um futuro, a gente não sabe realmente, não é nada concreto, mas é um futuro que a gente tem que pensar nele, né? E isso não é que fugiu do nosso plano, do plano de amar Deus de uma maneira incondicional. Não. Então você resolve esses problemas, mas você segue. Como, por exemplo, você parar não na corrida de Fórmula 1, quando tem o pit stop, o carro para, né? E aí vem os mecânicos, vários mecânicos, eles trocam os pneus, eles abastecem o carro, né? E o carro continua. Isso é o pit stop, o carro continua.
Então, na realidade, você resolve seus problemas condicionais, né? Sei lá, você vai no psicólogo, vai no dentista, vai no cardiologista, arruma dinheiro para fazer as coisas, você constrói, você faz, né? Enfim, você faz planos para resolver a sua vida material e segue. A vida espiritual segue. Ela segue junto com o seu plano relativo. Você não pode dar mais importância à sua vida relativa do que à sua vida espiritual. Isso não tem sentido. Por quê? Porque a vida espiritual ela é muito mais importante para você. Perguntam aqui, Patrícia pergunta se o amor de mãe pode ser considerado um amor incondicional. Como eu disse, o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor incondicional. Esse é o amor de mãe, né? Como a gente falou. A mãe, ela se sacrifica, ela acredita no seu filho. Por mais que o seu filho a decepcione, ela sempre vai achar que ele é uma boa pessoa. Ou seja, geralmente o amor de mãe é um amor incondicional. Só que no amor incondicional mesmo, né, a mãe, ou seja, nesse amor incondicional, você não espera nada do objeto do seu amor. Esse é o amor incondicional mesmo, né? A mãe não, a mãe ela espera alguma coisa do seu filho, né? Ou seja, ele é criancinha, ele é bebezinho, não sei, entra na universidade, ela faz todo esforço para quê? Para que ele seja alguém na vida, e ela fica às vezes decepcionada quando realmente o filho não consegue seguir o curso normativo, né? Ela se decepciona, ela briga, ela reclama. Então, no amor incondicional não existe espaço para reclamações. Você não pode reclamar. É como se diz, no plano da transcendência, no plano de Goloka Vrindavan, né, que é o mundo espiritual, Goloka Vrindavan, não existe departamento de reclamações. Você não pode reclamar. Se você quer entrar ali, você não pode reclamar nada. Você tem que aceitar tudo. Você fala assim, mas como é isso, né? Como eu não vou reclamar de nada, né? Isso é possível. É possível para essas pessoas que se renderam completamente, que estão no plano incondicional. Se elas estão no nível incondicional, elas não reclamam de nada. Elas aceitam tudo, né? Sem reclamar de nada. Então é o plano incondicional. Agora a mãe, ela vai reclamar. Ainda que ela ame o seu filho de uma maneira assim mais parecida assim, do plano incondicional, que ela esteja se esforçando muito, ela vai existir algumas reclamações, com certeza, né? A mãe vai reclamar, ainda que ela faça, ainda que ela perdoe o filho, sei lá, 300 vezes, né? Mas ainda assim ela está reclamando, ela sofre com isso, ela sofre com o quê? Com o comportamento do seu filho. Já no amor incondicional, não. No amor incondicional você tem que aceitar tudo e você não tem que reclamar, você não tem que sofrer porque você não conseguiu o resultado. Ou seja, você não tem que reclamar, você não tem que se paralisar, né? Você não tem que se traumatizar, porque as mães também elas se traumatizam às vezes com o mau comportamento dos filhos, né? E isso a gente vê comportamento, a gente vê relacionamento entre mãe e filho, a gente vê assim que não são relacionamentos, nem sempre são relacionamentos saudáveis, né? Apesar que no início sim, no início eu acho que quando é bebezinha, um bebezinho ali, né? A mãe tá ali, o bebezinho não fala nada, ele só, bom, ele fica balbuciando ali, né? Ele, sei lá, existem aí, ele não tem controle, né, sobre as suas funções, né, fisiológicas, a mãe tem que estar ali sempre cuidando dele, né? Mas nesse ponto, né, a gente entende que a mãe, aí talvez nesse ponto seja mais incondicional, porque ela não espera nada, ela está só cuidando ali, né? Enfim, até que em um momento a criança anda, e quando a criança anda, a gente sabe, né, é a felicidade na casa, a criança andou, né? Se diz que a criança é como a deidade da casa, ou seja, é a divindade da casa, é a criança, né? Tudo em torno dela, e é ótimo isso, né? É muito saudável. Mas depois que ela cresce um pouquinho, a mãe já começa a esperar que ela vá à escola, que ela vá para a universidade, que a criança, sei lá, que a pessoa tenha um trabalho, né? Ou seja, que ela tenha uma responsabilidade. Isso não é errado, porque é o amor de mãe. O amor de mãe, ela quer o próprio bem do seu filho. Nem sempre vai acontecer o que ela desejava. E aí existe frustração, existe reclamação, né?
e tristeza, e isso não está relacionado com o amor incondicional. Então, de certa maneira, o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor incondicional. Outra pergunta que fazem aqui, é o Gustavo, no WhatsApp, ele pergunta se o amor incondicional também pode estar relacionado ao amor próprio. O amor incondicional, ele, de certa maneira, ele está relacionado ao amor próprio. Por quê? Porque o amor incondicional é o amor que você tem por Krishna, né? E o que mais se assemelha a Krishna, por exemplo, quando você olha, né, você pensa assim, agora eu quero ver Deus. Imagina que você pensa assim, eu quero ver Deus, né? E se você, onde está Deus, né? E você vai começar a buscar Deus. Então, você pode até pensar se é algo que Krishna diz no Bhagavad Gita, ele fala, eu sou o brilho da lua, eu sou o brilho do sol, entre os animais eu sou o leão, né? Eu sou a força dos fortes, né? O poder dos poderosos. Assim, a gente vê isso no Bhagavad Gita, né? Por quê? Porque Krishna ele faz você entender que você pode percebê-lo nos seus vibhutis, ou seja, nas suas opulências, né? Entre os peixes eu sou o tubarão, né? Ou seja, as coisas mais poderosas a gente pode entender que estão relacionadas, a gente pode relacionar isso com Deus. Tá ótimo, né? Agora, aonde está Deus mesmo? O que mais assemelha a Deus? Né? Quando você vai buscar isso, você vai ver que é em você mesmo. Você é o que mais se assemelha a Deus. Né? Então, se você tem um amor próprio, você está muito próximo do amor incondicional. Né? Então você tem que amar você mesmo, amar a si mesmo. O amor próprio a gente pode pensar que é um certo tipo de egoísmo, né? Mas é um egoísmo saudável, até que, só se isso, claro, só isso pode virar uma doença também, né? Um narcisismo, coisas assim. Mas esse egoísmo, ou seja, esse amor próprio, que de certa maneira é um egoísmo, isso é importante, porque se você não ama você mesmo, né? Então, como você vai amar Deus? Se você realmente não se valoriza, se você não entende que o seu corpo, por exemplo, que o seu corpo ele é um templo divino, ou seja, o local onde Deus está se manifestando, né? Porque Deus está dentro de você, como Antaryami. Antaryami é essa porção divina que está dentro do seu coração. Assim, ou seja, como se fosse uma influência divina, Paramatma, que está no seu coração. E você tem que entender que Atma, ou seja, a alma, ela tem uma conexão com o Paramatma. Né? Então, na realidade, nós somos partes e parcelas de Deus. Né? Tatashta Shakti. Tatashta Shakti. Né? Dvera Swarupa Roy Krishnera Nitadasa. Né? Tatashta Shakti, ou seja, você é servo de Deus, você é uma alma, né? Você é diva, você serve a Deus, essa é a sua Swarupa, essa é a sua natureza, né? Só que Tatashta Shakti significa essa outra qualidade da alma, que ela é marginal, ou seja, ela está em contato com o Maya, ela está em contato com a energia material também. E ao mesmo tempo, aí se explica, Tatashta Shakti, Beda Prakasha. Ou seja, que você é igual a Deus, diferente de Deus ao mesmo tempo. Então você tem qualidades de Deus, né? Você é divino também, então você tem que ter amor próprio. Se você não tem amor próprio, você acaba desperdiçando a sua vida humana. Então, esse amor próprio é o quê? É que você entende que você tem a oportunidade de conexão com Deus. Esse é o amor próprio que nós temos que ter. Né? Nós somos diferentes por isso. Né? Nós somos diferentes dos animais. Né? Os animais, eles não têm isso, eles têm um ego muito forte, mas eles não têm esse amor próprio no sentido de uma conexão divina, eles não pensam em Deus, eles não se estabelecem numa consciência divina. Né? Então, de certa maneira, o amor incondicional, ele está relacionado ao amor próprio, sim. Porque você precisa desenvolver amor próprio para você desenvolver
o amor incondicional por Deus. Você precisa amar a si mesmo, ou seja, você precisa, como se fala, médico, cura-te a ti mesmo. Você precisa uma cura interna para poder amar a Deus de uma maneira incondicional. Haribol. Então a gente tem mais uma pergunta da Mataji Manimanjari. Ela pergunta se tem alguma estratégia prática para praticar o desapego. Uma estratégia prática para praticar o desapego, né? Bom, o desapego é algo... estratégia, a gente pode dizer, que começa num certo guiana, ou seja, o guiana, o conhecimento, ele vai ser a estratégia para você praticar o desapego. O que é guiana? Guiana é o conhecimento que você tem. Por exemplo, você tem o seu corpo, e você tem um apego ao seu corpo. Né? Por mais que você possa ser desapegado, né? Quando você, sei lá, chutou a pedra lá, você topou o dedão na pedra e começou a sair sangue, você achou ruim, né? E aí você tem um apego àquilo ali que está sangrando, o teu dedo está sangrando, você vai tentar curar isso, botar um band-aid, sei lá, alguma coisa assim. Então existe um apego natural ao nosso corpo. Né? Agora, se esse apego ele é exagerado, né? Isso não faz bem. Então, por exemplo, você vai ter que ter esse conhecimento que você não é o corpo, para começar. Ainda que você tenha que cuidar do corpo, você não é o corpo. Então, nisso, o conhecimento ele te ajuda muito a trabalhar o desapego. Por exemplo, nós pensamos nos nossos entes queridos, nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos. Né? Então, a gente pensa que eles estão eternamente conectados conosco, mas isso não é verdade. Né? Putra, Dharapta, Bandhunan, Sangamaha, Pantan, Sangamaha. Então se fala que, esse verso ele fala, né? Essa relação entre filhos e pais, né? Essa relação entre amigos e amigas, enfim. Tudo isso, né? Tudo isso é temporário, é como um encontro breve num hotel. No hotel você encontra algumas pessoas, você tem algum relacionamento assim, muito superficial com algumas pessoas, aí depois você já não tem mais. Um breve encontro entre viajantes numa hospedaria, num hotel. É uma coisa assim, o verso do Bhagavata, né? Muito famoso. Então é mais ou menos isso. Então é o guiana, o conhecimento. Poxa, aí está o meu pai, aí está a minha mãe, aí está o meu filho. Entretanto, isso vai ser temporário. Então, você já sabe disso, né? Claro que você não precisa ficar sofrendo antes da hora, né? Você não vai ficar chorando porque a tua mãe está ali, você vai ficar achando que ela vai morrer. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que você tem que entender o conceito das coisas. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu namorado, o seu esposa, enfim. Eles vão trocar de corpo. Né? Então é isso que a gente tem que entender. Não que a gente não deva amá-los, a gente pode amar eles da melhor maneira possível, mas entender que esse relacionamento que nós temos com ele, esse relacionamento é temporário. Então, se é temporário, a gente tem que entender que isso vai acabar em algum momento. Então, isso é o guiana que a gente desenvolve. Então, o guiana é o que vai mais nos ajudar a trabalhar o desapego, né? Então, por exemplo, nós temos um relacionamento e a gente entende que isso não vai durar para a vida toda. Por mais que seja perfeito, por mais que a gente esteja junto, não sei, 60 anos, chega um momento que essa pessoa ela vai embora. Ou você vai embora antes. Então, na realidade, é uma viagem, um breve encontro de viajantes. Né? A gente vê isso, né? Com o nosso corpo também. O nosso corpo, nós cuidamos dele, nós damos muita atenção ao nosso corpo, né? Isso é muito bom, mas esse corpo ele não é eterno e você já teve outros corpos em outras vidas e você vai ter muitos corpos em outras vidas que virão, né? Você vai trocar de corpo, assim como você troca, assim como você era criança. Se você pega uma foto de você criancinha aí, né, e você mostra para mim, eu não vou reconhecer você. Não vou reconhecer você. Por mais que possa ter alguma semelhança, não vou reconhecer você.
Você vai virar um jovem, você vai virar uma jovem, você vai depois virar uma adulta, um adulto, e você vai virar vai estar na idade, você vai ser um idoso, idosa. Então você mudou de corpo. Nessa vida mesmo a gente entende que as pessoas estão trocando de corpo, mudando de corpo. Né? E quando você morre, você troca de corpo. Então você não pode ter tanto apego ao corpo assim. Né? É uma coisa que você vai perder. Claro, você tem que cuidar, ficou doente, vai no médico, ou seja, entende que você tem que fazer uma atividade física para manter seu corpo saudável, tem que se alimentar bem, né? Mas, né? Por exemplo, você alimenta o seu corpo, você cuida do seu corpo, ótimo, né? Tem que cuidar disso, né? Mas você cuida muito dele, você cuida tão bem dele, né? Você se preocupa tanto com ele, que você se esquece dos outros aspectos, né, mais importantes, que é o espírito, né, que é a alma. Então isso não tem sentido. É como você cuidou tanto do seu corpo, e aí no final você vão falar, olha lá, um cadáver saudável. Cadáver saudável, muito legal, tem um cadáver saudável, né? Mas não resolve muito. O cadáver que não tem problema no coração, o cadáver que não tem problema no intestino, o cadáver que não tem problema, sei lá, é um cadáver saudável, né? A gente não quer ser cadáver saudável. Claro, a gente quer ter um corpo saudável, né? Mas a gente entende que esse corpo ele vai mudar, ele vai acabar, ou seja, e assim quando a alma sai do corpo, acabou. Por mais saudável, por mais ginástica que você tenha feito, por mais ayurveda que você tenha praticado, por mais naturalista, natureba que você tenha sido, a alma saiu do corpo, já era. O corpo ele começa a ficar gelado, o sangue não corre, ele começa daqui a pouco feder, tem um cheiro estranho, quem já esteve perto de cadáver, sabe, o cheiro é estranho, ele começa a se decompor, e aí cada dia que passa é pior, né? E ninguém quer estar perto de cadáver. Né? A pessoa era linda, maravilhosa, incrível, mas se morre, se virou cadáver, você fica com medo, você não quer chegar perto mais, você não quer lá, não tem como. Né? Então é isso que a gente fala, o corpo é diferente da alma, a gente tem que cuidar do corpo. E esse conhecimento, ele ajuda você a estabelecer o desapego. Né? A última pergunta do Felipe. Ele pergunta o que seria a reciprocidade dentro do amor incondicional. Bom, dentro do amor incondicional, a reciprocidade, ou seja, o que você vai intercambiar com o objeto do seu amor. Né? Então, por exemplo, você vai, como Krishna diz, ele diz, né, Patram Pushpam Phalantoyam, né, Jomebhakta Prayachati. Krishna ele fala isso no Bhagavad Gita. O que é isso? Ele fala, me ofereça uma flor, me ofereça água, me ofereça algo muito simples, mas me ofereça com devoção. Se você me oferece isso, eu aceito. Krishna fala assim. Então aí está a reciprocidade. Né? Você vai comer algo, então você oferece isso a Deus, você oferece isso a Krishna. Por quê? Porque você entende que você não é capaz de criar uma maçã, uma manga por você mesmo, por mais que você seja inteligente, né? Você não consegue, você precisa de uma semente, você precisa da chuva, você precisa das coisas que Deus lhe deu. Né? Então, oferecer o nosso alimento, oferecer isso, começa aí. Isso significa que você começa a ter uma relação com Deus, oferece algo para Deus. E ele aceita isso, ele aceita o quê? A sua devoção, o seu sentimento. Né? Então, Krishna, Deus, ele não está muito preocupado com a opulência da oferenda, né? Bhavagrahi Janardana. Ou seja, o que Krishna aceita é o quê? É a sua intenção. Né? Você oferece algo com intenção e Krishna aceita isso. Então esse é o relacionamento, que é a reciprocidade que você vai ter com Deus. E depois Krishna no Bhagavad Gita também vai falar, né? Jakarosh atashnasi jajuhosi dadhasyat jatapasasi konter tatkushat mat arpanam. Ele fala qualquer coisa que você fizer, pelo amor de Deus, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você der, né? Qualquer sacrifício que você faça, qualquer coisa que você coma,
né? Tudo isso que seja uma oferenda a mim. Então, é uma maneira de você reciprocar com Deus. Você está fazendo tudo que você faz, você oferece a Deus, e ao mesmo tempo, Deus, Cristo, ele aceita a sua oferenda, ele aceita o seu movimento, não é que ele é indiferente, né? Ou seja, nós, na nossa filosofia, Bhakti Yoga, a gente entende que Deus ele interfere na nossa vida. Deus não é uma coisa neutra que está lá, que não tem nenhuma conexão com você, não. Ele interfere na sua vida. Seja através do guru, seja através dos devotos dele, seja através dele mesmo, né? Como Paramatma, como Deus interno. Então você oferece algo para Deus, ele aceita, ele está feliz, ele gosta, Krishna Prite Bhoga Tyaga, ou seja, Krishna fica feliz quando você aceita as coisas que ele gosta, que são favoráveis, né, para a sua vida espiritual. Ele gosta quando você rejeita as coisas que ele realmente espera que você rejeite. Né? Imagina, então ele está feliz com isso. Né? Ele quer uma relação com você. Então, na realidade, o Deus não é um Deus morto, não é só uma energia, não é algo que está lá, que só vai olhar os seus pecados, vai ficar marcando lá com um caderninho as coisas erradas que você fez, né, para depois te punir, para te botar no inferno lá, para queimar eternamente. Não, a gente não acredita nisso. Deus ele não participa disso. Ou seja, a relação que ele tem com você é uma relação amorosa, ou seja, uma relação muito conectada a uma confiança, né? Porque ele tem confiança que você vai voltar a ele, né? Que você é dele. Né? Ou seja, você é dele, você é para ele. Né? Então essa sua natureza, você não pode mudar isso. É a sua natureza mesmo. Como a água tem a natureza de molhar. Né? A água sempre molhar. Tem hora que a água não molha. Por quê? Porque a água se evapora. Né? E tem hora que a água não molha porque a água se congela. Mas a natureza, mas quando você consegue, você volta à natureza da água, ela é mole. Ou seja, é mole. A água é mole em pedra dura. A água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Mas eu quero dizer que a água é líquida. Ela corre, ela flui. Então com a água você limpa as coisas, com a água você cozinha, você faz tantas coisas com a água. Mas quando ela está sob influência de outras energias, como o calor e o frio, elas mudam o seu estado. Então você não consegue fazer com a água aquilo que você faria. Da mesma forma, a nossa natureza é uma natureza de reciprocar com Deus, de estar conectado com Deus e de fazer tudo para Deus. Mas chega um momento que a gente está condicionado, a gente está se influenciando pelos aspectos, né, da natureza material. Então nós estamos sofrendo influências do meio ambiente. Então a gente esquece de Deus, a gente esquece das coisas, de reciprocar com Deus, né? Então, nesse plano, no plano incondicional, né, você vai cada vez mais se lembrando, você vai redescobrindo aí essa relação que você tem com Deus. Então, você vai despertando o amor por Deus. Esse é o plano incondicional. Você vai trocando, né, relações com Deus. Né? Você oferece uma flor. Não é que Deus precisa de flor. Mas ele é o dono de todas as flores do mundo. Tudo é dele. Você pega uma florzinha e oferece para ele, ele adora. Olha lá, ofereceu para mim. Você canta o Mahamantra, você canta o nome dele, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra que a gente canta aí. Ele fala, poxa, ele está cantando meu nome, lembrou de mim. Ele lembrou de mim, né? Imagina por quê? Porque você é de Deus, você é uma alma, a alma ela tem uma conexão com Deus, né? E a gente se esquece, a gente se desvia disso, a gente não consegue mais reciprocar. Então no plano incondicional, do amor incondicional, você se reciproca com Deus através do quê? Da devoção. Através do canto, você canta, você escuta sobre Deus, você escuta o nome dele, você escuta alguém falar dele, você faz um serviço para ele, né? que é através até dos devotos, das pessoas que estão conectadas a ele. Então Deus ele fica muito feliz. Você oferece o alimento para ele, isso é a maneira de reciprocar com Deus. Haribo. Gurudev, perguntam aqui, uma pergunta da Patrícia também.
ela pergunta assim: mas podemos dizer que toda diva, sendo Satitananda, da mesma qualidade de Krishna, embora quantitativamente menor, temos a potencialidade para amar incondicionalmente? Sim, ou seja, nós temos a potencialidade para amar incondicionalmente, como eu digo, né? Bom, eu não repetindo de ver a Swarupa Roy Krishnera Nitadasa, né? Krishnera Tatasta Shakti, Beda Prakash. Esse verso que sai do Chaitanya Charitamrita, ele trata de Divatata, ou seja, da natureza da alma, né? A alma, ela é eternamente serva de Deus. Isso significa que eternamente ela tem esse potencial de amar incondicionalmente. Só que isso agora está adormecido, tatasta. Tatasta significa que você sofre influência de Maya. Se você sofre influência de Maya, significa que você esquece da sua natureza, você não consegue acessar a sua verdadeira natureza. Está aí como adormecido, né? Mas é uma questão de despertar. Então, a nossa natureza, a Swarupa da alma, ou seja, a natureza da alma, qual é? Dasya Prema. Dasya Prema significa que você vai servir Deus de uma maneira incondicional, que você vai servir Deus com amor. Isso tudo é incondicional. Então, quando a alma serve a Deus, quando a alma está conectada com Deus, né, através do processo do serviço devocional, você está estimulando esse aspecto incondicional, do amor incondicional. Então a alma, como Saktidananda, ou seja, a alma que tem essas características, né, que ela é eterna, a alma ela é bem-aventurada, ela experimenta bem-aventurança, a alma ela experimenta, ela tem um conhecimento, né? Então essas características da alma, elas vão nos levar a um amor incondicional. Então nós vamos amar a Deus de uma forma incondicional em algum momento. Na nossa existência, na nossa viagem rumo ao infinito, você vai amar Deus de uma maneira incondicional. Porque tem que ser incondicional. Você não pode amar a Deus impondo condições. Você não pode amar a Deus querendo coisas. Não. Você pode fazer isso também, como eu digo, né? Você pode amar a Deus e ter desejos materiais, né? Você pode se relacionar com Deus tendo desejos materiais, se relacionar com Deus, né? Querendo se liberar do mundo material, porque você não aguenta mais esse mundo material. Tá bom. Você pode assim também se relacionar com Deus. Entretanto, vai chegar um momento que isso tudo vai ter que mudar, vai ter que se modificar. Você vai ter que amar a Deus de uma maneira incondicional. Você vai ter que realmente se entregar a Deus, né? Ou seja, um salto rumo ao infinito. Você vai... isso é incondicional, como disse Mahaprabhu, né? Do Sikshastra. Você pode me abraçar, você pode me pisotear, né? É incondicional. Você faz e você não sabe realmente o que espera. Por quê? Porque, na realidade, Krishna ele é um autocrata, ele não é um regime democrático, ou seja, você ama Deus, eu vou lá fazer o que acho que eu queria, não, eu exijo os meus direitos. Não existe isso. Você não é um regime democrático, é uma autocracia, ou seja, onde o poder divino ele se estabelece para você de uma forma meio... é um déspota. Ou seja, Cristo é um déspota do amor incondicional. Ele quer estabelecer esse amor incondicional dentro do seu coração. Só que Krishna, ele não força nada. É só quando você quiser. Assim, então essa é a diferença. Porque mesmo no Bhagavad Gita a gente vê, né? Krishna, ele, em algum momento, né? Krishna, ele dá muitas instruções a Arjuna. A Arjuna estava se lamentando um pouco, né? Bastante, né? Arjuna se lamentava, não queria lutar, ele não queria matar os seus gurus, o seu avô, enfim. E Krishna dá muitas instruções para ele. No final, depois de um momento, Krishna fala, olha, eu já te dei todas as instruções, faça aquilo que você quiser. Se você quiser lutar, luta. Se você não quiser lutar, não luta. Decida, você decide.
Então, na realidade, é isso. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio e Deus não interfere nele. Porque é o seu livre-arbítrio. Você pode esperar mais e mais e mais vidas para se entregar incondicionalmente a Ele, ou você pode, nessa mesma vida, você pode realmente abraçar o infinito. Isso é o que nós esperamos, né? Abraçar o infinito nessa mesma vida. Então, se nós vamos nos relacionar com Deus de uma maneira incondicional, a gente tem que entender que Ele é um rei, Ele é um monarca, né? E Ele tem todos os direitos reservados. Você não tem direito nenhum, ou seja, o seu direito é realmente servido de uma maneira incondicional, né? Então, se conta, né, que uma vez um rei persa ele foi visitar a Inglaterra, né? Então eles fizeram então se montou uma comitiva para receber esse rei, o rei persa, né? E ele queria conhecer, foi conhecer Londres, então foi no Big Ben, foi no palácio da rainha, do rei, ele conheceu vários locais. Chegou um momento que levaram ele para um local lá que era um pouquinho diferente, era um local que chamou muita atenção, deu muita curiosidade nele, era um local onde se executava, né, os prisioneiros, né, do reino inglês, mais antigamente, né? E ali tinha uma guilhotina, né? Então falaram para ele, aqui Carlos, não sei o que, foi Carlos V. Bom, assim, aqui até alguns reis foram decapitados aqui. Eles explicaram para ele que os inimigos do reino eles eram decapitados na guilhotina, naquele local, né? Então o rei persa ficou muito, muito curioso para saber como funcionava a guilhotina. Então foram lá e mostraram para ele como funcionava a guilhotina. Pegaram, né? Soltaram a lâmina caiu e falaram, assim funciona a guilhotina. Aí o rei falou, não, eu quero saber como funciona de verdade, né? Bota uma pessoa aí e tira a cabeça dela para ver como funciona. Aí eles falaram, o quê? Você quer botar a cabeça de uma pessoa só para satisfazer o seu desejo? Não, de jeito nenhum, não vai fazer isso nunca, né? E ficaram assim espantados. Aí ele falou, não, mas então peraí. Aí como o rei persa, ele tinha os seus seguranças, né? Os seus servos assim, pessoais, ele falou, então tá, aqui está um dos meus homens, né? Empurrou para eles assim, bota ele lá e decapita ele, tira a cabeça dele para ver como funciona. Aí os caras falaram, a comitiva inglesa falou, não, você pode fazer isso até no seu reino, mas aqui você não pode fazer isso. Você não pode sacrificar a vida de uma pessoa simplesmente para o seu prazer, assim, para satisfazer a sua curiosidade, de jeito nenhum. Ficaram bravos com ele. Aí ele falou assim, ele disse uma frase, que isso eu queria chegar, ele falou assim, vocês não sabem o que é ser um rei, né? Ou seja, tudo bem. O que é isso? É que ser um rei significa que você não tem limites. Então Deus não tem limite, Cristo não tem limite. E você tem que trabalhar com isso, né? Então quando nós temos limites, Deus não tem limite. Então a gente tem que viver numa certa... a imposição da bondade tem que se estabelecer na nossa vida. A imposição da bondade pura. Então tudo que Deus faz, tudo que Cristo faz é para o nosso bem, é para realmente nos colocar numa posição numa posição incondicional, ou seja, do amor incondicional. O amor incondicional ele se estabelece na nossa vida pela vontade divina. E nós vamos entregar a nossa vida a esse tipo de amor. Então, isso é o que nós esperamos. Aí, uma pergunta de Ricardo Medeiros. Ele pergunta como lidar com o fracasso das coisas não darem certo conforme desejávamos. Por exemplo, que tudo flua bem em ter uma família e isso nunca dá certo. Não, na realidade, ou seja, a família, né? A família, o que é a família? A família, se diz que a família é uma lista de nomes, né? Por exemplo, quando você vê a sua família, você vê que as pessoas vão morrendo, né? Vão abandonando o corpo, e ali estão os nomes, né? Ali está o nome do seu avô, o nome da sua avó, o nome do seu tio, um primo seu, enfim, isso acontece. Então a gente entende que a família mesmo, ela não vai dar certo. Assim, nesse sentido, no sentido eterno, a família não dá certo. Por isso Cristo ele fala, né, Bhakti-amam Vidyananti.
Vishatetat Anantaram. Vishatetat Anantaram significa ele está convidando você para a família dele. Krishna ele tem uma família, a família de Krishna é a família espiritual, né? E essa família espiritual vai dar certo. Então a nossa família material não vai dar certo. Ou seja, não vai dar certo no sentido que está fadado ao fracasso, porque existe o fator morte. Agora você pode pensar, não, mas pode ser que a minha família dê certo por algum momento. Sim, isso pode acontecer. Que por algum momento você vai entender que a família está dando certo, que as relações estão bem, que na realidade a questão financeira está fluindo, que os filhos estão crescendo, que eles estão estudando, vão ser alguma coisa na vida. Isso sim pode estar certo, né? Mas isso é temporário, né? Então a família, o fator da família é relações temporárias, né? Então nós temos que conviver, né, com relações temporárias, e conviver com relações temporárias significa que isso está fadado ao fracasso, né? Porque um momento isso acaba. Então se acaba, aí o fracasso está estabelecido aí, porque acabou, né? Então, como a gente se lida com isso? Acho que com um certo otimismo, né? Ou seja, otimismo no sentido que você entende que você precisa de família. Se família é uma coisa que a gente precisa de família, né? A gente, é uma coisa que a gente não pode escapar disso. A família ela faz parte da nossa existência, senão nós não estaríamos aqui, né? Por exemplo, eu tive uma família e agora, bom, há 25 anos mais ou menos, eu não quis mais ter família, estou solitário, sou um sannyasi, um monge, então eu não quero família. Família material, assim, mulher, esposa, filhos, mas eu tenho uma família espiritual, tenho vários filhos, né? Então, não tive filhos, né, assim, filhos materiais, mas tive filhos espirituais, então eu cuido de pessoas, né? São meus filhos, assim. Eu tenho problemas, né? Você ter um filho, ter um filho significa que você tem problemas, né? Então, por isso, como digo, as pessoas não querem ter filhos para não ter problemas, né? Mas, de repente, existe esse desejo de ter uma esposa, existe o desejo de ter um esposo. Claro, isso é atração, né? Homem, mulher, ou seja, a atração afetiva entre homem e homem, mulher e mulher, enfim. Na realidade, é essa carência que nós temos, né, para ter alguém. Ou seja, você só quer ter alguém porque você está faltando alguma coisa em você. Se está faltando alguma coisa em você, você precisa ter outra pessoa. Isso é natural. É o mais natural na vida. Então, você ter a família é uma coisa muito natural. Agora, vai dar errado. Ou seja, no sentido que os relacionamentos eles vão dar errado. Então, não vai ter relacionamento perfeito. Isso não existe. Não existe relacionamento perfeito. Não existe amor perfeito no mundo material. Não existe amor que realmente dê certo no mundo material. Porque o que a gente falava, o amor no mundo material, ele é condicional, ou seja, exige algo. Você vai exigindo, 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 exigindo. Chega um momento que isso não dá certo, né? Então as pessoas se toleram, né? Ou seja, não é que vai ser perfeito o resto, não. É assim, começa com aquela paixão, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é a lua de mel, que vai durar pouco. Depois existe algumas brigas, alguns desentendimentos. Se você consegue tolerar isso, tudo bem, você segue. Aí tem os filhos, então a gente não vai se separar pelos filhos. É uma coisa assim. Não existe esse amor perfeito. Agora, claro, você vê que as pessoas se toleram, as pessoas depois se tornam o quê? Amigas, né? Quando a gente vê o que vai dar certo entre relacionamentos, é quando o relacionamento se tornou uma amizade. Então, você antes de se relacionar com uma pessoa, você tem que pensar, será que eu vou conseguir ser amigo dela por 20 anos, 30 anos? Então, se você consegue fazer isso, aí você fala, então eu posso me casar com ela, com ele, né? Então, conhecer a pessoa nesse sentido da amizade, né? O que vai sobrar é uma amizade, porque o amor vai embora rápido, né? Você vai ter uma desilusão rapidamente do amor, esse amor material. Você não vai amar a pessoa o resto da sua vida. Não tem como, isso não existe. Mas você pode ser amigo dela, né? Amigo sim.
E aí, se você é amigo dessa pessoa, você pode conviver com ela até o resto da vida, tudo bem, mas não quer dizer que... E deu certo em certo sentido. Deu certo por quê? Porque você baixou o nível, você tirou o amor de lado e colocou a amizade. Então, na amizade é mais fácil, né? No amor você quer muita coisa, aquela paixão, aquela coisa, você espera, né, do meu amor, você espera muitas coisas do seu amado, da sua amada, mas no final isso não vem. Então, por isso que aí gera essas frustrações. A gente tem que aceitar isso, não tem como. Ou seja, são condicionamentos, nós somos condicionados nesse mundo material, né? A gente se condiciona a esse amor, né? Que agora nós falamos de amor, né? Mas o amor, ele não existe, o amor. Ou seja, não existe esse amor incondicional, não existe esse amor perfeito no mundo material. Existe sim uma conveniência, né? Uma conveniência por um tempo, e isso se torna o quê? Existe uma paixão, claro, um entusiasmo no início, e depois uma amizade. Até o fim você vai ser amigo, você vai ajudar essa pessoa, você vai receber a ajuda dela, mas o amor já foi embora há muito tempo. Haribol. Gurudeva, perguntam aqui, na verdade fazem um comentário. Ele fala: eu fico muito envergonhado diante de Deus quando eu no caminhar cometo falhas e atos que vão contra os ensinamentos. Então a pergunta seria: como lidar com a vergonha diante dos erros? Na verdade é isso, é como uma criança, né? Uma criança, ela é um bebezinho, está lá. Quando a gente vê o bebezinho, aquela coisa mais maravilhosa que a gente vê, né? E que a gente fica tudo encantado por ele, né? E que você mexe nele, você, né? Que gracinha, tudo lindinho, fofinho, né? Ele não anda, inclusive ele não consegue nem manter a cabeça dele, né? Você viu? O neném, ele tem a cabeça grande, né? O corpinho pequenininho, e ele não fica em pé, a cabeça dele é muito grande, e daqui a pouco ele vai crescendo o corpo, ele vai se fortalecendo, ele começa a engatear, né? Assim, está engateando, e aí ele começa a arriscar alguns passos, né? Então, e ele cai, muitas vezes, né? Ou não, cai. Você vai ver um neném, não é que o neném está deitado lá, de repente ele sai correndo lá, vai jogar futebol. Isso você nunca viu, né? Só se for o super-homem, sei lá, o neném super-homem que saiu correndo, mas isso não existe. Ou seja, na realidade, ele vai passar por esse processo de engatear, né? Cair, levantar. E você, o pai e a mãe, quando olham uma criancinha que está engateando, e quando ela cai, o que ela faz? Né? Ela olha, que lindo, ela fica feliz, assim, ela está feliz que ele está caindo, né? Mas é estranho, você pergunta, por que está feliz? Você pode perguntar para eles, você pergunta para os pais, por que vocês estão felizes se ele está caindo, se ele está toda hora, ele está botando o bumbum no chão toda hora, por que vocês estão felizes? Ele está triste, mas ele não está caminhando, não está correndo, não, ninguém fala isso, pô. Tá feliz, até quando ele anda, aí quando ele começa a andar, não é que ele vai fazer uma maratona, não, ele vai andar um pouquinho ali, depois, né? Aí já não cai mais, mas tá andando assim, daquele jeitinho assim, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas quedas, ou seja, você engatinha, você está engatinhando em relação a Deus, Deus está olhando, você está tentando, o importante é tentar. Se você erra, você não tem problema, que você usa o solo para se levantar. Isso é o que a gente espera, né? O que Deus espera é isso, que você continue, que você tente, que você não pare. Isso é o que Deus espera. Ele não está olhando as suas falhas, ele não está olhando que você erra tanto. Não, Deus não está olhando. Você está olhando que você realmente está tentando, né? Então, por isso, com Deus, ou seja, quando a gente está tratando de estabelecer um relacionamento com Deus, a gente não olha as nossas falhas, né? E Deus também não está preocupado muito se está fazendo certo ou errado. Por quê? Porque é uma relação de amor. Então, o Bhakti, ou seja, a devoção, é pautada no amor. Então, é como, por exemplo, uma criança, no dia dos pais, por exemplo, dia das mães, não sei, aí a professora no colégio pede para você fazer uma pintura para o seu pai, né? Sei lá, uma coisa assim, né? Para sua mãe, né? Aí você vai fazer uma pintura, um desenho, né? Aí a criança desenha lá uma casinha, um solzinho, uma montanha, né? Aquele desenho clássico, né? Duas montanhas, o sol e a casinha atrás, né? E ele desenha isso de uma maneira muito ridícula, assim, uma coisa horrível.
Você olha aquilo ali, né? Puxa, não vai para a Bienal, não vai ganhar nenhum prêmio, né? Mas quando o pai olha o desenho do filho dele, né, ele fala: uau, incrível, que obra de arte. Ele se emociona mais do que a obra do Picasso lá, do Van Gogh. Por quê? Porque ele viu aquilo, né? E ele viu o sentimento. Então o que Deus vê é o sentimento, não seus erros, seus acertos, nada disso. Você pode cair milhares de vezes. E não precisa ficar com vergonha, não. Que Deus ele não vai se preocupar com isso. Haribol. Aqui ele pergunta, Jesus diz, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Gurudeva falou que na matéria o amor é condicional. Porém, quando não há equilíbrio entre o dar e receber na relação, como podemos amar o nosso próximo? Então, esse é um dos mandamentos, né, principais da Bíblia. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, você tem que ver Deus, né, no próximo. Né? Então, isso é como um ensinamento muito elevado. Né? O Bhagavad Gita, ele fala, né, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Shunitya Swapaketya Pandita Samadharshinaha. Então, Cristo ele fala isso no Bhagavad Gita, ele fala que a pessoa, né, é o Pandita, ou seja, a pessoa erudita, né? A pessoa que tem o amor incondicional mesmo, né? Que ele está numa plataforma tão superior, que ele vê Deus no coração do cachorro, ele vê Deus no coração do elefante, ele vê Deus no coração do comedor de cachorro, ele vê Deus no coração do Brahmana erudito, ou seja, da pessoa muito elevada, do sacerdote erudito. Então, por isso, essa visão é a visão suprema. Né? Mas nós não estamos nessa plataforma. Né? Então, quando a gente olha, né, então o que diz Jesus Cristo é isso: amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que realmente entender que Deus está no coração dele. Mas de uma forma teórica você pode entender isso, não de uma forma prática. Por quê? Porque você não tem uma realização espiritual para isso. Você não pode ver Deus, né, no coração de outra pessoa. Você não tem essa visão. Então você vai entender o quê? Que você precisa ser tolerante. Ou seja, claro, a outra pessoa, ou seja, o seu parceiro, a sua parceira, eles eles vão demonstrar muitos defeitos, eles vão realmente nos levar a incrementar em nós uma mentalidade assim até muito crítica, né? Então nós vamos começar a ver os defeitos do outro, né? Então o conselho é o quê? É que você tente se colocar no lugar do outro. Isso é a melhor coisa, né? Quando você tenta se colocar no lugar do outro, isso funciona muito, né? Porque na realidade o que nós achamos assim muito estranho, ou seja, aquilo que mais nos causa dor e sofrimento é quando nós vemos a sujeira do outro, né? Mas essa sujeira do outro, isso está relacionado à nossa própria sujeira, né? Quer dizer, como o fator espelho, né? Você vê uma sujeira no espelho, né? Por exemplo, se você vê um espelho, e tem uma sujeira na sua cara, e você vê o espelho, você vê que existe a sujeira. Então você vai no espelho e tenta tirar essa sujeira para ver se dá certo. Não dá. Não dá. Você tem que tirar a sujeira de você. Quando você tira a sujeira de você, aí o espelho já não tem sujeira. Então, na realidade, nós estamos quando nós vemos os defeitos dos demais, ou seja, quando nós vemos as más qualidades, os vícios, né? Tudo isso, na realidade, é o espelho. Ou seja, é o que nós temos, né? Porque nós temos o que nos irrita é aquilo que nós, nos demais, é aquilo que nós temos dentro de nós. Então, médico, cura-te a ti mesmo. Você precisa se fortalecer. E quanto mais você se fortalece, mais você se torna tolerante, mais você vai poder compreender o outro, entender as suas falhas, entender as suas deficiências, né? Então a gente entende que um relacionamento requer tolerância extrema. Se você quer se relacionar com uma pessoa, você tem que ter extrema tolerância. Você tem que parar de ficar viajando que no amor perfeito, no
amor de cinema, isso não existe. Existe esse convívio diário, existe, como eu digo, uma amizade que você estabelece, e amigo significa que quer ver o bem do outro, né? Ou seja, ele não quer realmente só ver o lado negativo. Claro, ele pode até ver coisas estranhas, coisas ruins, e ele pode até falar com uma crítica construtiva, que a pessoa possa melhorar, que a pessoa possa se purificar, né? Mas não que ele está exigindo a perfeição, né, do outro. Né? É mais um exercício de aceitação. A Mataji Govinda pergunta: quando a família cumpre o seu propósito de trazer os filhos, como dar o seguinte passo para a amizade e o amor incondicional? Então, na realidade, a família, né, ela traz filhos para quê? Os filhos são para desenvolver um relacionamento com Deus. Então, se você tem filhos, você espera que os seus filhos eles possam amar a Deus. Né? Por isso você tem filhos. Né? Você não tem filhos esperando que eles não tenham nenhum relacionamento com Deus. Então, por exemplo, na nossa tradição, né? Então você vai tentar, né, buscar um filho, ou seja, você vai tentar pedir um filho para Deus. Né? Então, tudo, na realidade, é Deus no centro. Você casa e você entende que Deus ele nunca fica distante, né? Nunca fica distante de você. Ele está sempre ao seu lado, ele caminha com você. Você ora para Deus, né, para ter um filho. Então, é um sanskara, né? Garbhoda sanskara. Né? Ou seja, esse sanskara, ou seja, sanskara significa uma impressão que você precisa estabelecer no seu sistema mental. Né? Então você vai realizar uma cerimônia, você vai... No nosso caso mais prático, a gente vai cantar muito Mahamantra Hare Krishna antes do intercurso sexual para gerar uma criança que possa estar conectada com Deus. Porque a nossa consciência, nesse momento, vai chamar, né, um ser que tem uma conexão com Deus também. Isso é o normal, ou seja, é o mais normativo, podemos dizer assim. Mas, quando eles aparecem, ou seja, quando existem outros sânskaras também na nossa cultura, né? Ou seja, ritualísticas que promovem essa impressão, né? Certos, assim como um carimbo, impressão, sânskaras como um carimbo, né? Está carimbando ali, né? Na sua mente que isso é importante, que isso é fundamental. Então você tem os filhos, você cria os filhos sob uma guia espiritual, uma guia divina, né? Isso significa que Deus, Krishna está no centro da sua vida. Krishna está no centro da sua vida. Você cria os filhos dessa maneira. Né? E criar os filhos dessa maneira significa que cada vez você está se aproximando mais, né, do seu objetivo supremo, que é entregar a sua vida a Krishna. Então você entrega aquilo que é mais valioso para você, que são os seus filhos. Né? Então, como você vai crescer nesse amor incondicional? Os filhos, primeiramente, eles vão aprender com o comportamento dos pais. Né? Então, isso é o mais importante. Se os pais não se comportam de uma maneira adequada, não adianta querer esperar que os filhos o façam. Né? Então, quando os meninos, né, as crianças veem você cantando japa, ou seja, cantando o santo nome, cantando, né, no seu rosário, quando eles veem você vestido aí de sari, né, com a roupa devocional de dote, né, quando eles veem vocês oferecendo alimento, quando eles veem vocês adorando a Deus no altar, quando eles veem você orando, quando eles percebem também que as crianças são muito espertas, né?
Então, quando elas percebem que vocês, por mais que vocês estejam falando coisas, elas querem que vocês se comportem, né? Quando elas veem que você não fica irado por qualquer coisa, quando elas percebem a tolerância dos pais, quando elas percebem a humildade dos pais, o amor dos pais para as outras pessoas, né? Então isso vai causando uma impressão muito positiva na vida delas, né? Então, aos poucos, elas vão entrando mais nesse plano do amor incondicional, pelo próprio exemplo, né? Claro que você vai lá, você lê o Bhagavad Gita para os seus filhos, você lê o Srimad Bhagavatam, o Krishna Book, enfim, todos esses livros que realmente vão ajudá-los, né, a desenvolver uma consciência espiritual. Você coloca mantras para eles ouvirem, você, sei lá, dá um bonequinho lá que é Krishna, ele fica brincando com Krishna, isso ajuda, né? Mas o que mais vai ajudar mesmo aos filhos, né, se colocarem no amor incondicional é quando eles veem o exemplo dos pais. Por exemplo, o Sr. Maharaj Prabhupada, ele conta, né, quando ele era criancinha, ele estava já deitado, assim, o pai dele chegava, né, do trabalho, ele tinha uma loja de roupas, né, e quando ele chegava do trabalho, ele ia lá, né, tomava um banho e ia adorar a deidade, né, ele via tocando sino, oferecendo um incenso, mas o pai chegava, né, trabalhou o dia inteiro, e aí ele ia adorar a deidade, a sua divindade na casa. Então tudo isso marcava muito, isso marca muito, né, o amor incondicional na vida dos filhos, né? Já Hare Krishna, então a gente agradece a presença de todos, toda a participação, todas as dúvidas. A gente vai postar essa live no YouTube, Swami Puri, e nos vemos semana que vem. Até lá. Hare Krishna. Jai Gurudeva Patita Pavana aqui. Jai.